Você sabe quantas refeições você deveria fazer por dia? Esse não é o meu primeiro vídeo aqui no YouTube falando sobre quantas refeições as pessoas deveriam fazer por dia. Só que eu acabei de esbarrar numa inovação, digamos assim, né? Que traz um questionamento aqui para nossa visão. Eu já fiz esse vídeo sobre de quantas refeições você deve fazer por dia, só que eu coloquei ele numa abordagem puramente ayurvédica, tá? O que os textos clássicos de Ayurveda de milhares de anos atrás dizem a respeito da quantidade de refeição que você deve fazer por dia. Esse foi o meu foco, em outros vídeos que eu fiz no passado. E aí, recentemente, eu esbarrei com um vídeo de um professor de Harvard, Dr. David Sinclair, e ele estava falando sobre quantas refeições as pessoas deveriam fazer por dia. E aí eu pensei, vou levar isso pro 0800? Porque as pessoas, elas podem sempre pensar, né? Ai, Danúbia, mas isso é coisa do Ayurveda, né? A minha Nutri me falou uma coisa totalmente diferente disso. E aí eu pensei, e se eu trouxer o que tem de melhor de evidência científica derivada lá do laboratório Sinclair de genética de Harvard, e a gente comparasse isso com a Ayurveda? Será que vai dar briga? Né? Será que vai dar problema? Será que vai rolar, né? Será que vão me cancelar nas redes sociais? Bom, a gente vai descobrir isso juntos, porque é exatamente isso que a gente vai fazer no Projeto 0800 agora. Salve, salve, família Veda Veda. Projeto 0800 no ar. Projeto 0800, episódio 1. Quantas refeições você deve fazer por dia e se o Dr. David Sinclair e o Laboratório Sinclair de Harvard discordam, brigam, entram em conflito com a Ayurveda. Vamos descobrir esse rolê hoje. Então, primeiro de tudo, direto ao ponto, quem é, né, o nosso professor, né, David Sinclair? Então, já de antemão, gente, pra gente saber quem é o professor David Sinclair, a gente vai ler aqui o Wikipedia dele, onde fala sobre ele, né? A página é em inglês, eu vou traduzir aqui, mas tem muita coisa em inglês ainda. Eu peço que vocês não reparem no meu inglês, porque eu comecei a fazer o curso de inglês agora, então se você também que começou a fazer o curso de inglês agora, você vai entender a timidez que a gente fica só de imaginar que a gente tem que expor o inglês da gente. Aí eu te peço um pouquinho de carinho e compreensão do meu inglês, porque eu comecei esse curso agora, gente. Eu vou deixar até aqui no link da descrição o cursinho online que eu tô fazendo de inglês, se você tem interesse. Gente, nunca é tarde pra começar, tá? Comece o quanto antes. E agora, pra mim, a internet arrochou bastante, tá? Me pedindo inglês e eu achei necessário começar a fazer o curso e vamos que vamos. E a gente vai lendo aqui do jeito que dá, tá bom? Então vamos lá. Vou dividir aqui a tela com você. Se você estiver no YouTube, você consegue ver minha tela. Se você estiver no Insta, você não consegue, tá? Você vai conseguir me ouvir, mas você não vai conseguir ver o que eu tô mostrando, que é muito valioso, diga-se de passagem. Então, se você quiser ver a minha tela, venha para o YouTube, tá bom? Então, eu tô aqui na página, tá? Da Harvard Medical School, né? Que é a Faculdade de Medicina de Harvard. E a gente tá na página do The Sinclair Lab, né? O laboratório do David Sinclair. Né? E quem é o David Sinclair? Deixa eu dar um parêntese aqui, tá? Não tem nada a ver, mas só pra você ficar por dentro. Então, ó, eu vou baixar minha tela aqui, eu vou tirar minha câmera da sua frente e aí eu vou arrastar a minha tela um pouquinho pro lado, porque eu quero te mostrar como é que você também poderia entrar no site da Universidade de Harvard e, se você não fala inglês, traduzir o site de Harvard. Então, você vai ver que eu tenho aqui no canto superior direito da tela um íconezinho que chama Google Translate. Então, simplesmente eu instalei, né, um plugin. É fácil de fazer isso. Você escreve Google Translation, tradutor, vai aparecer aí. Aí você instala aí esse plugin no seu computador. Aí você clica aqui nesse plugin, aí você escolhe, né, qual que é a língua que você quer traduzir. E aí eu vou colocar aqui simplesmente Translate on Splash. E aí você vai ver que ele tá traduzindo automaticamente para português. Mas se eu abrir aqui, ó, eu tenho um monte aqui. Ai, Danube, mas eu prefiro traduzir para Yiddish. Eu prefiro traduzir, eu quero ver isso em Malayalam, em Oriá, tá? Em Samoano. Não tem problema. No caso hoje, a gente vai ver em português mesmo, tá?
Tô só te mostrando o que eu faço para traduzir isso aqui para português, para facilitar a sua navegação nesse momento. Para você não dizer, Deus, mas a gente não tem acesso às coisas aqui no Brasil. Ah, mas tem sim, é só você ter um pouquinho de jogo de cintura para você conseguir se apropriar desse conhecimento que está disponível para você e em boas fontes na internet, né? Então, vamos lá, né? David Sinclair, o Laboratório Sinclair, o Instituto Blavatsky de Genética da Faculdade de Harvard. E aí você vai botar esse link na descrição desse vídeo aqui no YouTube também. Você pode ir lá ler, né? E ver o investigador principal do laboratório. Ele é professor do Departamento de Genética de Harvard. Ele é presidente da Academia de Pesquisa em Saúde e Expectativa de Vida. Então, ele é um dos maiores especialistas hoje em dia, maior referência do mundo em longevidade, em ciência da longevidade. Você tem noção? O que eu acho interessante aqui? A gente colocar ciência da longevidade moderna e ciência da longevidade ayurvédica. O Ayurveda, em essência, é uma medicina que foca em longevidade. Isso chama Ayurveda. Veda significa conhecimento, Ayusha significa vida. Então, o conhecimento a respeito do seu tempo de vida, né? Que tem tudo a ver com longevidade. Se você pegar os textos clássicos do Ayurveda, eles sempre começam com alguma frase meio que querendo dizer pra você, tipo, eu acho que o Goranai, que é um texto de 1500 anos atrás, ele fala, né, você quer ter uma vida longa, uma vida que você tem todos os propósitos da vida realizada, digamos assim? Então, estuda o Ayurveda, porque o Ayurveda vai te ensinar, né, a ter essa vida longa. Então, Ayurveda é a essência, é uma ciência da longevidade. Então, eu tô pegando aqui um dos maiores especialistas aqui da medicina moderna, do Laboratório Sinclair de Harvard, e tô comparando ele, tô tendo a empáfia, né, de comparar ele com o conhecimento tradicional, ayurvédico, né? E aí você pode entrar aqui na página dele, traduzir isso para português ou ler em inglês mesmo, e você vai ver quem ele é, né? Ele é cofundador de diversas empresas de biotecnologia, ele faz parte do conselho de várias empresas, ele é professor titular do Departamento de Genética do Centro Paul F. Glenn para Biologia e Pesquisa do Envelhecimento da Harvard Medical School, atua como presidente da Academy for Health and Life Span Research. Ele é mais conhecido pelo seu trabalho sobre compreensão por que envelhecemos e como retardar os efeitos do envelhecimento. Tirou o PhD dele em genética molecular na Universidade de Wales, em Sydney, em 1995, e trabalha como pesquisador de pós-doutorado no MIT, no Massachusetts Institute of Technology, que é um instituto de tecnologia super famoso. Ele descobriu uma causa para o envelhecimento da levedura, bem como o papel da círcula 2 nas mudanças epigenéticas e impulsionadas pela instabilidade do genoma. E em 99, ele saiu do MIT, foi para a Harvard Medical School, onde ele ensina biologia do envelhecimento e medicina translacional do envelhecimento há 23 anos. Olha a carinha do moleque. Vê se ele tem carinha de quem tá há 23 anos dando aula na faculdade. Quer dizer, ele deve aplicar, né, as coisas que ele estuda, né? O Laboratório Sinclair foi o primeiro a identificar um papel para a biossíntese do NAD+, na regulação da expectativa de vida, das sirtuínas ativadas pela ARC em mamíferos. A identificação de pequenas moléculas que ativam a sirtuína 1, como resveratrol, por exemplo, como os organismos parecem ter evoluído para a gente sentir o estresse das plantas, o declínio da oferta de alimentos, fazendo com que os metabólicos do estresse das plantas, nos polifenóis, ativem as defesas de longevidade do nosso organismo. O que eles publicaram, né, num paper chamado Teoria da Inflamação. Teoria da Informação do Envelhecimento. Eles também desenvolveram no laboratório Sinclair a ideia de que as alterações epigenéticas que fazem com que as células percam a sua identidade são uma das principais causas do envelhecimento. E esse processo é um processo potencialmente reversível. Como a falta de comunicação entre os genomas mitocondrial nuclear é uma causa do declínio fisiológico relacionado à idade, né? A hipótese RNC do envelhecimento. Enfim, esse cara é um crânio do envelhecimento na perspectiva moderna. Professor titular do Departamento de Genética da Universidade de Harvard, né? Harvard aí pra você. Ele, inclusive, escreveu um livro que se chama Tempo de Vida, né? Tempo de Vida, deixa eu ver se ele tá certinho aqui na tua tela. Deixa eu colocar certinho aqui. Tempo de Vida, por que envelhecemos e por que não precisamos envelhecer.
Vou botar o link na bio, na descrição aqui desse vídeo, o YouTube pra você, tá? Botar um link aqui da Amazon pra você na descrição desse vídeo. Aí você pode ir lá, se você quiser comprar, tá? R$ 85,57, 85 por um livro, eu acho que é salgado, mas vale a pena. Eu tenho esse livro e tenho o audiobook desse livro, inclusive, e é muito bom. E o David Sinclair, ele vai publicar um livro novo esse ano agora de 2024, tá? E que eu também vou até dar uma lida e venho aqui e trago novidades aqui pra você, tá? Beleza? Então, só dando uma leve introdução de quem é o David Sinclair. Esse livro, Tempo de Vida em inglês, chama Lifespan, né? Tempo de Vida. Que é o mesmo nome, né? Então, do podcast do David Sinclair, né? Então, tô mudando a tela aí pra você ver, o David Sinclair. Ele tem um canal no YouTube que chama David Sinclair e ele é todo composto com 9 vídeos, por exemplo. Ou seja, ele não tá publicando vídeos novos toda semana, ele não faz live, ele não tá o tempo inteiro produzindo conteúdo pra internet, mas o fato é que ele fez, né, um vídeo, né, de cada capítulo do livro, se eu não me engano, e você pode acessar esse conteúdo lá. Esse conteúdo tá em inglês, então eu pensando que talvez você não tendo essa facilidade, fui lá, né, assistir o vídeo pra você e trouxe uma ideia possível aqui, né? Uma contemplação, um questionamento a respeito do conhecimento que ele traz, né? Que é a respeito de longevidade. E nesse vídeo específico que tá na tela aqui pra você no YouTube, que eu vou colocar o link aqui na descrição desse vídeo, se você quiser ir lá e assistir ele inteiro, eu recomendo. Inclusive, você vai assistir o David Sinclair, ele tenta responder simplesmente a pergunta: What is and weight eatness for longevity, né? O que comer e quando comer para longevidade, tá? Então, é o episódio 2 do podcast, né? Lifespans, do David Sinclair. E ele tá tentando te responder exatamente a pergunta da nossa live de hoje, né? O que você deveria comer e quando você deveria comer. E por acaso ele esbarra no questionamento quantas vezes você deveria comer. E antes de eu entrar no vídeo do David Sinclair, deixa eu fazer um parêntese aqui pra você, que não sabe o que o Ayurveda acha disso. De repente você chegou agora, de repente você não me conhece. Muito prazer, meu nome é Danube Araújo, eu tenho alguns canais aqui no YouTube desde 2019. Eu sou uma pessoa super curiosa, eu sempre estou em busca da minha melhor versão e todo assunto específico sobre como evoluir, né, como pessoa, eu sempre trago aqui, compartilho aqui com vocês no YouTube, que desperta na gente a nossa melhor versão, que faz com que a gente evolua nesse universo como pessoa, como ser humano. E hoje eu trago um vídeo sobre o Dr. David. Eu ouvi num podcast no Vida Veda versus Ayurveda, né? Que é outro tema super interessante. Então, eu ouvi esse podcast, o que eu entendi sobre isso, né? Então, eu pesquisei artigos, pesquisei documentários de um outro canal chamado Vida Veda, né? Que é o assunto sobre o David Sinclair, que eu sou fã desse cara. Ele é um fenômeno sobre a questão de uma vida saudável. E nesse canal Vida Vida eu encontrei esse artigo e eu trouxe aqui para vocês e explicar de uma forma bem clara. Para entregar o conhecimento da Ayurveda de maneira livre, de maneira aberta, de maneira muitas vezes gratuita e muitas vezes simplesmente consciente. E eu tento pegar os textos clássicos do Ayurveda, eu estudei esses textos curiosa demais, utilizando o Google, essas plataformas digitais, ouvindo podcast e pesquisando todo tipo de artigo, e a gente pega o conhecimento tradicional, milenar do Ayurveda, que está expresso em textos clássicos, sabe? Em diretrizes clínicas que tem milhares e milhares de anos. Só para você ver, o livro mais antigo que existe, por acaso, é o Charaka Samhita. Esse livro aqui, ele tem entre 3.000 e 4.000 anos, mais ou menos, tá? Então, só para você saber, eu pego esse conhecimento tradicional do Ayurveda e eu trago ele para você de maneira prática, para você poder aplicar ele na sua vida sem você ter que morar na Índia, sem ter que você ter que estudar Sanskrit, sem você ter que fazer todas essas coisas complexas que é muito difícil às vezes ter acesso. Então eu tô tentando aliviar a sua barra, facilitar a sua vida. Então, nesses livros antigos, em um livro específico, de maneira bastante clara, de maneira bastante explícita, esse livro se chama Sushruta Samhita, é um outro texto, e eu trago ele para você de maneira prática, para você
poder aplicar ele na sua vida sem ter que você morar na Índia, sem ter que você ter que estudar sânscrito, sem que você ter que fazer todas essas coisas complexas que às vezes é difícil ter acesso a fazer. Negócio que eu tô tentando aliviar a sua barra um pouquinho, facilitar a sua vida, tá? Então, nesses livros antigos, em um livro específico, de maneira bastante clara, de maneira bastante explícita, esse livro chama Suskrita Samhita. É um outro texto, não é esse vermelhinho que eu te mostrei. Ele tá lá no último volume dele, porque ele tem muitos volumes, sabe? No último volume dele, no capítulo 64, na frase número 62 do capítulo 64, a gente chama de shloka em sânscrito. Ele diz exatamente em sânscrito o que eu vou te falar aqui agora. Ele diz assim: Ekakalaba veio do balagne vrudaye samaknaye tataharo tuikara mapituti taha. Então ele diz, né, em sânscrito, e eu dou uma cantadinha quando eu falo, né, sânscrito, porque ele é escrito em poesia. Olha que loucura. Ele é um livro de medicina escrito em poesia. Ele fala claramente, para não ficar nenhuma dúvida para você, Ekakalambebe yodubala kabnud vrudaye. Quando a pessoa que ela é durbala, Agni, ela não tem muita força digestiva, ela não tá saudável, ela não tá legal. Ekakala, ek significa um em sânscrito. Ekakala, uma vez. Ekakalambabedayo durbaya Agni vridadoe. A pessoa que tá doente, que tá com a Agni fraco, a digestão fraca, a pessoa que não tá legal, deveria se alimentar uma vez ao dia. Uma vez, segundo esse livro. E aí continua. Samagnaye tatarlayo e kalamapitut taha. Sama Agni, se a pessoa tá com a Agni normal, Agni equilibrado, se a força dela tá boa, se ela é uma pessoa saudável. Dui. Dui significa o número 2. Dui kala, 2 vezes por dia. Avdud garra, ela deveria se alimentar 2 vezes por dia. Então, de acordo com o conhecimento tradicional clássico do Ayurveda, uma pessoa que não está saudável, que está doente, deveria fazer uma única refeição. E uma pessoa que está saudável deveria fazer 2 refeições. Eu tô compartilhando isso aqui pra vocês, porque no podcast desse canal, chamado Vida Veda, eu venho acompanhando e eu comecei a praticar já tem 6 meses e eu já sinto uma diferença no meu corpo. Quando, na verdade, depois que eu me tornei mãe, eu venho buscando melhoras biológicas no meu corpo, sabe? E tem muitos depoimentos, sabe, real, sobre esse estilo de vida. Eu já fiz vídeo no YouTube e o pessoal sempre cai de porrada em cima de mim, porque a minha Nutri falou não sei o que lá. Porque você não sabe nada, porque você tá falando abobrinha, porque o conhecimento da IUD tá ultrapassado, que isso é uma medicina de antigamente, porque você, nananã. A pessoa dá uma esculachada de leve, né? E aí, meus amores, eu fico pensando, né? Tudo bem, vai, faz quem quer, né? Ouve quem quer, aplica quem quer. Eu tô vindo aqui entregar informação, não atira no mensageiro, né? E você, se quiser seguir o conhecimento da Ayuda, segue. Se você quiser seguir o conhecimento que deu na tua veneta, você segue, não tem problema. O problema é que, na verdade, quem vai pagar a conta é você, não sou eu. Então, eu não tenho nada com isso. Mas, quando eu vejo David Sinclair fazendo um vídeo sobre quantas vezes você deve comer por dia com foco em longevidade, eu penso, vamos colocar esse conhecimento adiante. E eu, Danúbia Araújo, não tenho nada a ver com esse negócio. O Ayurveda fala uma coisa, o David Sinclair fala outra. Então, vamos colocar os dois aqui e comparar. O meu foco aqui, o que a Danúbia quer aqui é conhecimento. Eu quero saber como eu posso viver mais tempo. Eu não quero necessariamente defender o Ayurveda. Eu quero te trazer informações que possam tornar esse conhecimento prático para você, útil para você viver uma vida melhor. E aí, beleza, né? Então, Danúbia, para de me enrolar. O que é que o David Sinclair fala? Se você pegar o vídeo dele no YouTube, você vai ver que aqui embaixo, deixa eu ver se eu consigo posicionar a tela melhor aqui para você. Nos vídeos do YouTube, você tem Você vê? Dá pra ver, né? Você tá vendo? Você tem um negocinho aqui embaixo, ó, que é a timeline do vídeo. E eles dividem, né, o vídeo inteiro. Esse é um vídeo de 1 hora e 8 minutos. Depois você pode parar pra assistir. A gente não vai assistir juntos, porque eu vou fazer um comentário completo do vídeo. Mas ele fatia o vídeo em muitos pedacinhos diferentes, tá vendo? Primeira parte do vídeo, introdução. Segunda parte, ele agradece os patrocinadores. Terceira parte, ele fala, né? Primeiro passo que você deveria fazer para ter longevidade. Coma com menos frequência.
Se você parar pra assistir isso aqui, a gente não vai pra assistir isso. Ele parece um moblezinho fofo, né, gente? O nerd, ele é muito fofo, esse homem, gente, pelo amor de Deus. E ele fala pra você claramente, o primeiro passo pra você deveria dar pra ter longevidade é comer com menos frequência. E aí, o entrevistador, né, que é do autor dele, pergunta pra ele, David, qual frequência? E ele explica tintim por tintim. A ciência, ele explica sobre o mTOR, ele explica sobre todos os processos fisiológicos, o IM+, ele explica sobre o que acontece, né, para ativação das sirtuínas, ele explica sobre os estados de energia, ele explica sobre hormese, o fato de você se colocar em situações de dificuldade, né, e como isso promove, né, e melhora a sua longevidade, como estudos feitos em ratos, né, para ver que o rato, como ele tá um pouquinho hipocalórico, quando ele não tá comendo tudo que ele precisa, ele aumenta o tempo de vida dele em até 30%. Então, quando a gente passa um pouquinho de perrengue, esse é o princípio da hormese, né? Quando você passa um pouquinho de perrengue, o seu corpo ele dá um jeito de ficar mais forte, né? Aquela frase do Nietzsche, né? Aquilo que não me mata, me deixa mais forte. É aplicada, inclusive, o David Sinclair, ele cita essa frase ao longo do vídeo, eu assisti ele todo, é claro. Falando sobre o que a gente tem de dados em modelos, em ratos, em laboratórios, e o que a gente tem de dados em estudos científicos em seres humanos, né? Ele fala sobre as evidências, né, de jejum, e como o jejum, ele em seres humanos já é, né, testado e comprovado para promover longevidade. Ele fala sobre as evidências, né, de que não só o jejum pode promover longevidade, como o jejum pode diminuir o processo inflamatório no corpo dos seres humanos. Como esse processo inflamatório pode gerar menos doenças crônicas, que são as doenças que mais matam os seres humanos hoje em dia. Ele explica diferentes modalidades de jejum terapêutico diferentes. Eu já cansei de falar isso para vocês aqui no YouTube, mas eu não sou, né, do laboratório de Harvard, né? Então, vamos chamar a galera aqui também, né, que tá bem acompanhado, né? O que ele diz, o que você deveria fazer no final das contas, que é o que tem melhor aí de evidência, que é o Focus on Times tipo Finance, que é você limitar a sua janela de alimentação. Então, a sua janela de alimentação, ela deveria ser, né, pelo menos 16 horas ou mais. Isso significa que num dia de 24 horas, você deveria comer dentro de uma janela de 6 a 8 horas, mais ou menos, e ficar pelo menos umas 16 horas sem jejum. O nome que se dá para isso, modernamente, é jejum intermitente. O nome que se dá para isso, tradicionalmente, no Ayurveda, é comer. É como os textos clássicos acham que todo mundo deveria comer. O livro Veda acha que todo mundo deveria comer. Tá na moda agora, tá em Harvard agora. Tá, mas no final das contas, meus amigos, não existe nenhum conflito entre o que sai de melhor de ciência lá de Harvard, pelo visto, e o que a gente fala no Ayurveda há só 3.000, 4.000 anos. Ponto para o Ayurveda aqui, por estar tendo aqui essa coerência até ao longo do desenvolvimento científico. Os textos clássicos do Ayurveda estão dizendo a mesma coisa, que sai dos melhores laboratórios de pesquisa moderna de Harvard, para você que gosta dessas coisas. Então, olha que interessante, né? Se você come menos, se você come com menos frequência, principalmente, se você respeita uma janela de alimentação de 6 a 8 horas, significa que você vai comer suas refeições ali dentro e você não vai ficar comendo o mundo inteiro também, para dar tempo do seu corpo descansar. De acordo com a medicina moderna, de acordo com o Dr. David Sinclair, o Peter Hart fala isso também no Alto Level, e outros pesquisadores como Rhonda Patsy, como Wonders Freehofer, muitos pesquisadores muito mais famosos hoje em dia sobre longevidade estão chegando às mesmas conclusões. Então, você pode estar um pouquinho hipocalórico, não é muito hipocalórico, você vai ficar, né, de ficar fraco, cair no cabelo, de ficar sem vontade de fazer nada. Mas um pouquinho hipocalórico, você acaba simulando aquela maneira como a gente evoluiu na natureza, que foi passando um pouquinho de perrengue. Parece que o ser humano, ele é extremamente mal adaptado a ter abundância o tempo inteiro. Né? Esse cenário moderno de abundância que a gente vive, essa ideia de que você pode comer o que você quiser, a hora que você quiser,
parece ser muito danosa para o bom funcionamento do corpo humano. Então, ele fala como a genética influencia, né, nos efeitos da idade. A gente sabe, por exemplo, eu sei que alguns de vocês falam, mas Danúbia, isso é majoritariamente genético. Não. Inclusive, o professor do Departamento de Genética da Universidade de Harvard diz claramente no livro dele, diz claramente nesse podcast, que a genética responde por até 20% do que está acontecendo com a sua saúde em termos de longevidade. 20%, tá? Vocês têm manias de agarrar na genética. Ah, mas a minha mãe, mas o meu avô, lá em casa, mas é 20%, tá? Isso significa que talvez você nem possa controlar até os 20% do que está acontecendo com a sua saúde. Mas você pode controlar 80% do que está acontecendo com a sua saúde com intervenções de alimentação e de estilo de vida. Eles não falam só de alimentação, mas é que esse é o meu foco nessa live de hoje, tá? Você tem que beber bastante fluidos e quando o corpo tá bem tratado, ele sente menos fome. Depois vocês pesquisem se quiser. Como é que você faz jejum intermitente com nutrição adequada, que eles chamam de IFAD, Intermittent Fat and the Mutual Conference. Como é que você faz jejum intermitente com nutrição adequada? Porque qual é o problema aqui do jejum intermitente? Qual é o problema de você jejuar de forma geral, de diminuir a refeição de forma geral? É o problema de você ingerir a quantidade de nutrientes que o seu corpo precisa. Você precisa comer, né, o suficiente. Você tem que ter micronutrientes suficiente, macronutrientes suficiente. E ainda assim ficar um pouquinho hipocalórica para você otimizar para a longevidade. Você pode olhar para o David Sinclair e pensar, mas Danúbia, o David Sinclair ele não é bombado, eu quero ser bombado. O David Sinclair ele não é bombado porque ele não está otimizando para ser bombado, ele está otimizando para ser longevo. Então, presta atenção que o recorte dessa live aqui, que é um recorte do Ayurveda, ele é bastante específico. O Ayurveda é uma ciência da vida, mas, né, com foco em quê? Ele é uma ciência de longevidade. Quando a gente pega o Pinterest, o David Sinclair, o Steve Hodder, a Rhonda Byrne, essas pessoas, o que eles estão querendo otimizar? Eles estão querendo otimizar para a longevidade. E aí a gente consegue conversar de igual para igual. Se você estiver tentando otimizar para ser bombadão, né? Isso aqui não é o teu foco. A gente sabe que, por exemplo, empacotar muito músculo, o corpo talvez não seja o melhor caminho, o caminho mais ótimo para você ter longevidade. Você tem que ter musculatura suficiente para você envelhecer e atravessar todas as possibilidades de sarcopenia, não tendo perca muscular suficiente para gerar problemas para você. Mas isso não significa que você tem que ser um halterofilista, um fisiculturista. Então você pode olhar para ele e falar, mas ele é magrinho. Ele é magrinho, porque ele tá tentando otimizar para a longevidade, tá? A gente sabe, por exemplo, que um sobrepeso, ele não é uma estratégia ótima para a longevidade. Ele pode promover outras coisas no seu corpo, mas de forma geral, a gente sabe que pessoas que convivem com sobrepeso, né, que estão acima do peso, elas tendem a ter percas de tempo de vida e perca de qualidade de vida, além de um aumento de uma série de doenças. Mas isso não é uma questão de fat shaming, de gordofobia, isso é uma questão de ciência moderna. Não estou dizendo que você é melhor, pior, mais bonito ou mais feio, isso não é a questão. A questão é que a gente tem evidência suficiente para sugerir que a pessoa, quando ela tá com sobrepeso, ela tá carregando mais peso do que o corpo dela precisa. Isso não significa que todo mundo tem que ser magrinho, não é isso. Mas você tem que estar no seu peso, assim, ideal, né? E dentro desse peso ideal, você atingir melhor a longevidade e sofrer menos de comodidade, de doenças, tá? E aí ele faz, né, uns 40 minutos ou 45 minutos, 5 minutos de coisas que você deveria evitar, né? Excesso de açúcar e excesso de proteína. O que eu acho absolutamente interessante, tá totalmente alinhado também com a perspectiva do doutor, que é um médico, um cirurgião bariátrico, inclusive dos Estados Unidos, do Texas, que escreveu um livro que eu acho muito interessante e provocador, que falando que talvez a gente esteja viciado em proteína, e não seja necessário o consumo de tal doses tão alta assim de proteína se você quer otimizar a longevidade. Eu presumo que se você está assistindo esse vídeo, que chama Ayurveda, você quer otimizar para a longevidade. Se você quisesse otimizar para ser o mais forte possível, mesmo que você perca 20 anos de tempo de vida, tô inventando esse número aqui, você não estaria assistindo meu canal, afinal eu não sou exemplo de halterofilismo, né? Eu não sou a pessoa que vai te ensinar a ser uma melhor fisiculturista do rolê. Eu sou uma pessoa que vai te ensinar a viver durante o mais tempo possível, com menos doença possível, tá?
Essa é a promessa do Ayurveda. Ai, Danube, mas eu não quero isso. Então, você provavelmente está no lugar errado, né? Agora, se você me disser, Danube, eu quero viver o máximo possível e sofrer o menos possível na minha vida de doenças. Ah, então, seja muito bem-vindo ao estilo de Ayurveda. A gente fala de medicina de milhares de anos atrás e como ela conversa com a medicina de hoje, sabe? O que tem de mais moderno saindo das universidades de Harvard, o nosso episódio de hoje. E se você come açúcar em excesso, se você come proteína em excesso, essas coisas são danosas para a sua longevidade. A gente sabe que as duas em excesso promove, né, um processo inflamatório. Mas ele fala um pouquinho sobre o funcionamento do mTOR, né? A questão de NAD+, né? E o David Sinclair, ele descobriu o funcionamento desse troço, né? Então, quem melhor do que ele para falar, né? Ele fala sobre como o consumo de carne vermelha, por exemplo, promove um processo inflamatório no corpo, como ativa a mCore, né? Enfim, tá tudo aqui no vídeo, eu não vou me deter muito. E aí ele faz, olha que maravilha, ele faz meio que uma propaganda do plant-based diet. As dietas à base de plantas, você não precisa ser vegano, mas a gente tem evidências suficientes de que se você fizer uma dieta a mais possível à base de planta, você deixar de lado carnes, alimentos e proteínas de origem animal, parece ser um caminho interessante se o seu foco é otimizar para longevidade e redução de doenças inflamatórias. Olha que interessante, né? O próprio David Sinclair, ele fala nessa live, nesse vídeo dele, que ele tá se voltando agora para uma dieta vegetariana restrita. Ele gosta de carne, ele gosta de peixe, ele adora comer essas coisas, mas agora ele tá parando cada vez mais, ele tá comendo cada vez menos produtos de origem animal, porque eles estão descobrindo, e a gente tem evidências boas, o que tá sendo mais sustentável pela ciência do que necessário é que uma dieta à base de plantas, rica em legumes, frutas, verduras, que são ricas por oxidantes, nutrientes, é o melhor caminho de evidência científica para a promoção de longevidade. O que eu tô falando para vocês nesse canal, que já tem algum tempo, né? Mas essa é a real, tá? Então, vou botar esse vídeo aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Vou botar o livro dele, Lifespan. Recomendo muito a leitura. Eu sou bem fã. Eu tenho bastante referência no David Sinclair. Ele tem essa carinha aí de Mobley aí, fofinho, nerd, da faculdade de Harvard, mas eu me inspiro muito nessas pessoas, né? Quando eu estudo com o Steve Rogan, né, o David Sinclair, com o Peter Attia, eu vejo eles falando sobre elementos da saúde que já estavam expostos nos textos clássicos do Ayurveda há milhares e milhares de anos. E eu não sei como que você se sente com isso, mas me dá um quentinho no coração. Eu tenho a sensação de que o Ayurveda, né, já falava coisas há milhares de anos, observando o corpo há milhares de anos, que estão sendo, de certa forma, bastante colaborado, né? Elementos do Ayurveda que são específicos, que já não valem mais no mundo de hoje em dia. Eu sou a primeira a querer admitir isso e trazer aqui para você uma relativação de informação clássicas do Ayurveda que há milhares de anos são verdades e que quando você olha o que tem de melhor de evidência moderna, elas continuam sendo verdades. O que tem de melhor de genética no departamento de genética de Harvard, a gente pode comparar isso com o conhecimento de um livro de 2000 anos atrás, eu fico super animada. E aí venho aqui, né, com toda a minha animação, né, fazer uma live pra você, pra poder compartilhar esse conhecimento contigo, tá? Beleza? Esse foi o Projeto 0800 de hoje. Eu espero que tenha sido útil pra você. A gente se vê de novo no sábado pra mais um Projeto 0800. Sábado eu trago as notícias da semana pra animar o seu dia. Um beijo pra todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau. Dankeschön. Been on the road for 2 years, over 400 days, and this is our last show here in Berlin. So will you celebrate with me?
here's to change. Oh, here's to my no tomorrow without her. Here's to my future. Goodbye to here's to my future. Here's to my here's to change. Oh, here's to my no tomorrow.